Todos acharam o salmo, amém? 143, versículo 10. Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Feche os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus Cristo. Toda honra e glória sejam dadas sempre ao teu nome. E nesta noite, Senhor, os nossos corações estão alegres, felizes pela oportunidade que temos de adorar aqui, Senhor, de louvar o Senhor, de bendizer o teu nome através das canções que foram apresentadas, das palavras, Senhor, que já foram proferidas nesse altar. Mas eu quero te pedir agora, Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha tomar a minha vida, a minha mente, venha tomar os meus lábios para reproduzir a palavra do Senhor ao coração do teu povo. E que quando terminarmos, Senhor, esta reunião, esta ministração, nós possamos, Senhor, estar com a sensação e a certeza de que o Senhor nos abençoou, que o Senhor falou conosco pela tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podemos assentar. Meus amados irmãos, eu relutei bastante sobre estar ministrando esta palavra nesta noite, por algumas razões bem simples. Primeiro, a palavra que eu vou trazer para vocês hoje, ela está embasada numa outra mensagem que eu preguei aqui na igreja em 2011. Quem estava aqui em 2011? Então posso pregar tranquilo, já? Amém. Então, poucos de vocês estavam aqui. Mas eu quero trazer esta palavra, mas eu tenho aquela sensação toda vez que eu vou pregar uma mensagem em cima de algum tema, em cima de alguma passagem que eu já tenha ministrado. Eu já entro de mansinho na presença de Deus e falo assim: Espírito Santo, se é para falar a mesma palavra, eu preciso de algo novo. Segundo, para que o Senhor nos permita compreender a sua palavra. Eu acho que cantores não têm essa dificuldade que o pregador tem de repetir certas coisas. Mas eu fui muito incomodado pelo Senhor para trazer esta palavra, onde o salmista, na sua oração a Deus, ele pede assim: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. E quando a gente vai falar sobre a vontade de Deus, eu diria que este é um tema inesgotável, porque quanto mais a gente fala sobre ele, mais verdades são reveladas, mais coisas novas o Senhor traz para nós quando falamos sobre a sua vontade. Eu diria que viver no centro da vontade de Deus é um desejo de todos nós, amém, irmãos? Nós queremos viver no centro da vontade de Deus, porque quando a gente está caminhando na certeza que Deus está conosco, nós somos tomados por uma paz interior tão forte, tão tremenda, que nos traz segurança, que nos traz alegria e que nos enche de esperança. Tem um hino na harpa cristã, o hino 339, que ele diz assim: para fazer a tua vontade, eu quero de ti mais poder. Ou seja, o desejo nosso de conhecer a vontade de Deus passa pelo empoderamento da nossa vida espiritual. O desejo de conhecer a vontade de Deus nos conduz em direção à graça do Senhor, a graça que nos reveste. O desejo de conhecer a vontade de Deus vai nos levar a uma vida de sabedoria, de conhecimento, vai nos levar a uma vida de plenitude. E eu quero nesta noite, aí sim, eu vou falar algumas coisas que eu já tenho dito aqui. Eu quero falar com vocês nesta noite sobre 3 aspectos da vontade de Deus e a maneira como esses aspectos se interrelacionam uns com os outros, e como Deus age através desses 3 aspectos
revelando a sua vontade para nós. O primeiro deles é a vontade intencional de Deus. Só para a gente entender um pouco, vamos pensar, talvez você conheça alguém, um amigo, um parente, alguma pessoa não muito distante, que em algum momento da vida ficou doente. E você se preocupou com essa pessoa. Você orou por essa pessoa. Essa pessoa, a situação foi se agravando. E num determinado momento essa pessoa precisou ser internada. Ela precisou ser medicada. Ela passou por todo um processo de atenção médica, de cuidados médicos. Mas infelizmente, depois de um determinado período, essa pessoa veio a falecer. E aí nós começamos, no sentido de tentar se conformar com a morte da pessoa, a gente chega e diz para o outro assim: foi vontade de Deus que ela morresse. É assim ou não é? Depois de tudo que a gente fez, lutou, ajudou, orou, mas a pessoa morreu, porque era a vontade de Deus que ela morresse. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E se a situação fosse o contrário? Você ajudou a pessoa, você orou por ela, ela recebeu tratamentos médicos, ela foi para a UTI, mas ela saiu da UTI, ela se restabeleceu e ela saiu curada do hospital. O que você diria? Que é vontade de Deus? Vejam como é complexo. Porque se a vontade de Deus era que a pessoa morresse, eis a questão: por que gastar tempo e recurso lutando contra a vontade de Deus para salvar alguém que já estava destinado a morrer? Está acompanhando o raciocínio? Segundo, se o médico conseguiu, através da medicação, curar o enfermo, e a pessoa ficou curada e ela voltou para casa, não teria, por acaso, o médico neutralizado a vontade de Deus e prevalecido a vontade do médico e não a de Deus, que era de matar a pessoa? Outra pergunta: como é que a gente pode identificar a vontade de Deus numa situação como essa? E muitas vezes vem as confusões. Eu estava saindo de casa para vir à igreja, e quando eu abri o portão da minha casa, passou uma moto muito rápida, e logo atrás 2 motos da polícia militar. Na primeira moto estavam 2 rapazes, provavelmente menores de idade, e uns 10 metros depois, na casa de um vizinho meu, que é uma tribulação, os meninos pararam para entrar na casa, só que a polícia pegou e já apontou a arma e encostou eles e enquadrou eles ali naquele lugar. Aí eu fiquei pensando o seguinte: qual é a vontade de Deus em relação ao policial que, armado do exercício da sua função, entra em confronto com um bandido e morre defendendo a justiça? Qual é a vontade de Deus em relação à pessoa que se enriquece ilicitamente, roubando, enganando outras pessoas? A vontade de Deus é que ela ganhe dinheiro enganando os outros? Como é a vontade de Deus quando alguém muito próximo de você sofre um assalto, uma violência, e aí o teu ânimo fica exaltado, e você já logo vai querendo dizer: eu tenho que me vingar? Mas não era vontade de Deus que a pessoa passasse pelo sofrimento? E quando você diz que você quer vingar, você não estaria querendo se vingar da vontade de Deus? Vocês estão confusos? Bastante? Calma, a mensagem nem começou ainda. Vejam bem, primeira coisa que nós precisamos entender: que quando nós afirmamos que tudo que acontece no mundo é vontade de Deus, é o mesmo que colocar Deus no paredão, acusar Deus de matar as criancinhas, de acusar Deus de roubar os pobres,
Dizer que tudo o que acontece no mundo é vontade de Deus é o mesmo que dizer que Deus está roubando merenda escolar, que Deus está desviando dinheiro público, que Deus está viciando jovens com entorpecentes, que Deus é responsável pelas violências que estão acontecendo no mundo. A verdade, minha gente, é que nem tudo que acontece no mundo pertence ou é a vontade de Deus, jamais foi a vontade de Deus. O que a gente precisa entender é que muitas coisas que estão acontecendo no mundo não tem absolutamente nada a ver com a vontade de Deus, e nós estamos falando da vontade intencional de Deus. Mas o pecado, contaminando a humanidade, ele causou essa divisão entre Deus e homem, e por causa do pecado o mundo se tornou terrível, o mundo se tornou mau, as pessoas se contaminaram por causa do erro. Tem uma passagem na Bíblia, em Mateus capítulo 18, que é a passagem das ovelhas, das 100 ovelhas e de uma ovelha perdida. Vejam bem, esta ovelha perdida, ela não se perdeu porque o pastor chegou para ela e falou assim: sai do meu rebanho, eu não quero você no rebanho. Esta ovelha se perdeu, não foi porque o pastor a abandonou, mas o próprio Jesus disse que a ovelha se perdeu porque ela se desgarrou do rebanho. Qual era a vontade, a intenção desse pastor? Que todas as ovelhas pudessem ir juntas para o aprisco. Mas uma dessas ovelhas, por vontade e iniciativa própria, ela decide sair do rebanho, e assim também é a humanidade diante de Deus. A vontade intencional, Jesus disse nesse livro de Mateus capítulo 18, versículo 14, logo após falar sobre essa parábola, ele fala assim: não é vontade do Pai Celeste que pereça só um desses pequeninos. A intenção de Deus nunca foi e nunca será de levar as pessoas à perdição, de causar destruição. A vontade de Deus nunca foi de brincar com a saúde de alguém, matando aqui e curando ali. Não é essa a vontade de Deus, não é essa a intenção. Deus nunca odiou a humanidade, embora os homens insistam em dizer que Deus os abandonou. Mas aí em Romanos capítulo 1, versículo 21 e versículo 22, a Bíblia diz que não foi Deus que abandonou os homens, mas a humanidade abandonou a Deus. Paulo diz: eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que ele merece, não são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. A vontade intencional de Deus nunca passou pelo sofrimento da humanidade. Fome, misérias, doenças físicas intermináveis, opressão econômica, pobreza, guerras, nada disso tem a ver com a vontade intencional de Deus, mas com a degradação humana desde o Éden, quando o homem pecou contra Deus. Vamos um pouquinho mais adiante. Qual era a vontade intencional de Deus quando Jesus Cristo veio ao mundo? Alguém vai dizer assim que Deus, ele planejou a morte de Jesus, que Deus é um Deus sádico, que Deus é um Deus que tem prazer no sofrimento alheio, e que quando Deus envia Jesus, ele envia Jesus para que realmente ele fosse morto. Mas a pergunta que vem é: seria esta a vontade intencional de Deus? Não. Tanto que a palavra diz que ele veio, mas os seus não o receberam, e por isso os outros o receberam. O pecado, a dureza no coração das pessoas fizeram com que Deus enviasse Jesus com o propósito de remir ou redimir a humanidade que estava perdida. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 39, Jesus está no Getsemane orando, e ele diz para o Pai assim:
não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, não era a intenção que ele precisasse chegar à cruz. Ou seja, nem tudo que acontece é vontade intencional de Deus. Mas nada do que acontece, guarde isso, nem tudo o que acontece é vontade intencional de Deus, mas nada que acontece pode impedir que a vontade de Deus se confirme. Deus tinha uma intenção: salvar o homem. E quando o coração dos homens se tornam endurecidos para receber a Cristo, é necessário então que ele vá até a cruz. Ou seja, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 26 e versículo 27, Paulo diz assim que o segredo que Deus estava escondendo de toda a humanidade durante muitos séculos foi revelado através de Jesus Cristo. E aí Paulo continua e fala assim: este é o segredo, Cristo está em vocês. Qual era a vontade intencional de Deus? Que Cristo pudesse vir e habitar em nós, fazer morada em nós e restabelecer a nossa comunhão com Deus. Eu pergunto aqui nesta noite: quantos aqui que estão nesta noite aqui que tem Cristo morando na tua vida? Dá glória a Deus. Veja bem, o plano de Deus foi alcançado, a vontade de Deus foi alcançada, mas não era a intenção de Deus que a humanidade tivesse que passar por todo o processo que passou desde que Adão e Eva pecou. Por um tempo, a vontade intencional de Deus, ela é paralisada até que o plano de Deus se confirma através de Jesus Cristo. O segundo aspecto da vontade de Deus que eu quero falar com vocês é a vontade circunstancial de Deus. Vamos voltar àquela questão da pessoa amada que nós perdemos, de alguém que a gente queria, desejava muito, tinha muito apreço, e de repente essa pessoa morreu. E a gente, como que tentando se justificar, ou melhor, justificar a perda, a gente diz para nós mesmos: foi vontade de Deus. Quantos de nós que às vezes perdemos determinadas coisas na vida, e como que para a gente poder se sentir mais confortável, a gente fala assim: foi vontade de Deus. Ah, isso só aconteceu porque foi vontade de Deus. Ou seja, na verdade, o que a gente está querendo dizer aqui, afirmando, é que tudo é vontade de Deus. Que tudo que acontece na nossa vida, ou seja, Deus, ele fica lá no céu, aí ele olha para você e fala assim: agora eu vou pegar o meu filho e vou dar uma sova nele, porque a minha vontade é que ele apanhe. Agora eu vou tirar isso do meu filho, agora eu vou matar aqui, porque... Não! Vejam bem, no exemplo que nós vimos, a vontade intencional de Deus não era que Cristo fosse crucificado, mas nós vamos ver que a crucificação foi vontade dos homens. Não foi Deus que disse, que bradou através da multidão: crucifica-o. Mas foi a multidão que, enfurecida, rejeitando a verdade de Deus que é Cristo, rejeitando a revelação, e agora ali está a revelação de Deus, a luz de Deus para os homens. Mas o que os homens estão dizendo: crucifica, crucifica. O que nós vamos ver é que mesmo diante da circunstância que estava acontecendo, diante de toda a perversidade humana, de pessoas que queriam crucificar a Jesus e estabelecer ali um fim ao plano de Deus de redenção da humanidade, através da circunstância, a intenção de Deus vai prevalecer. Jesus Cristo vai morrer, mas Jesus Cristo foi ressuscitado e está à direita de Deus para a glória do Senhor. Eu fiz uma anotação muito importante aqui, que quando Jesus encarou as circunstâncias provocadas pela fúria, pelo ódio da multidão, Jesus se viu diante de duas situações: continuar
o propósito de Deus de redimir a humanidade, ou simplesmente desistir de tudo. Por isso que ele fala que não seja como eu quero, mas que seja como a sua vontade. Diante da circunstância que Jesus estava vivendo, ele só tinha uma opção: a cruz naquele momento vai se tornar a vontade de Deus, não a vontade intencional, mas a vontade circunstancial, porque Deus vai usar a cruz, não porque Deus queria que a cruz fosse usada, mas por causa da circunstância. Quando as pessoas dizem vamos crucificá-lo, Deus vai usar aquela circunstância para que através dela Jesus Cristo pudesse triunfar sobre a cruz. E aí a coisa mais importante que nós vamos ver é que a vontade de Deus vai se estabelecer através de Jesus. Queridos, existem muitas situações na nossa vida, circunstâncias em que nós somos levados, que não é a intenção de Deus que você passe por ela. Mas muitas vezes você se encontra em determinadas circunstâncias. Eu vou citar um exemplo bem simples para nós entendermos o que eu estou falando. Quem está feliz no trabalho que você se encontra hoje, com o salário que você está ganhando? Ah, pastor, tem um ali, dois. Por que os outros não estão felizes? Então deixa eu te falar uma coisa. Você vai gostar do que eu vou te falar agora. O emprego que você está não é o emprego que Deus preparou para você, amém? Pastor, mas o que eu estou fazendo lá? Foi um emprego que Deus preparou. Mas é através dessa circunstância, desse emprego, que Deus vai se manifestar soberanamente sobre a tua vida e vai te conduzir à intenção dele, que é de te abençoar, te dando um bom salário, te dando aquilo que você precisa para você pagar as suas contas. Ou seja, o meio é apenas circunstancial. O que interessa é o fim, é a vontade de Deus sobre a tua vida. Se você entendeu, dá glória a Deus aí. Com a circunstância que você está vivendo. Você pode não estar feliz com o salário que você está ganhando, com o emprego que você tem, mas fique sabendo que é através dessa circunstância que a intenção de Deus de te abençoar se manifesta. Porque através desse salário que você chama de salário de fome, Deus não te deixa passar fome. Através desse salário que você diz que é baixo, é que Deus faz você pagar as contas, para não ficar endividado. Ou seja, Deus vai usar as circunstâncias para alcançar o fim que lhe interessa, que é a sua vontade. Outra coisa que a gente vai ver na vontade circunstancial de Deus, duas coisas que a gente tem que entender, é que a circunstância ela se manifesta no reino natural e no reino espiritual. Por exemplo, no reino natural, a cruz fazia parte do processo natural. Para que Jesus pudesse redimir a humanidade, ele foi conduzido como um cordeiro mudo que deveria ser levado ao matadouro, que deveria ser morto, que deveria ser imolado. E eu fico imaginando que quando Jesus olha para os pregos, olha, irmãos, ele deve ter sentido a dor que estava por vir. Quando Jesus olha para aquele homem que está com aquele chicote de 9 caudas, se preparando para açoitá-lo por 40 vezes, Jesus sente a dor do chicote. Jesus sente o prego sendo cravado em suas mãos. Ou seja, toda a dor natural que Jesus vai sentir naquele momento também fazia parte do processo. Não tinha como negar a força da natureza, daquilo que é natural, porque a natureza ela vai cumprir o seu propósito. Se você está orando para Deus apagar o teu nome do SPC Serasa, eu tenho uma boa solução para você nesta noite: pare de orar e pague a conta. Se você está orando para Deus, para Ele pagar as contas que você fez, que não te deixa dormir, eu tenho um bom conselho: pague essas contas, negocie, porque isso está relacionado com aquilo que é natural. Se você pisar num prego, você vai sentir a dor do prego furando a sua carne, isso é natural. Mas pode ser que através dessa dor do prego, você venha experimentar uma oportunidade que você nunca teve na sua vida ainda. Mas por favor, não saia do culto pisando em pregos. Isso é só figurativo. Mas muitas vezes algumas circunstâncias
circunstância natural que você está vivendo, na verdade, é a forma de Deus trabalhar, assim como trabalhou através de Jesus. Vejam bem, a situação natural não impediu Jesus de cumprir o propósito de Deus. Jesus sabia que passar pela cruz, passar pelo sofrimento, pela dor, fazia parte. E como é que Jesus reage à cruz? Como é que Jesus reage ao prego? Como é que Jesus reage aos chicotes? Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E aí nós vamos ver mais adiante que a cruz, que representava para muitos um sinal de vergonha, de desprezo, de humilhação, de maldição, hoje para nós cristãos ela representa o triunfo de Cristo sobre a morte. Depende de como você vê as coisas. Ao executarmos a vontade circunstancial de Deus, a gente abre um caminho para o triunfo através da fé que nós temos depositado no Senhor. Ou seja, você não pode permitir de maneira alguma que as circunstâncias venham a esmagar. Eu vou repetir de novo. Você não pode permitir de modo algum que as circunstâncias venham esmagar a vontade intencional de Deus para a tua vida. Você não pode deixar que as circunstâncias venham atrapalhar aquilo que Deus tem, a intenção que Deus tem de te abençoar e de fazer, e através de você, algo maravilhoso. Quantos de nós que a gente diz assim, eu tenho promessa de Deus? Quer um exemplo? Quantos aqui têm promessas de Deus? Ficou com vergonha de levantar a mão, irmão? Você tem promessa de Deus? Sabe o que é promessa? A intenção, a vontade intencional de Deus de fazer, de te dar algo, de realizar algo na tua vida. Mas entre a intenção, a realizar e a consumação, existem as circunstâncias. E as circunstâncias também fazem parte do processo. Ou seja, nós não podemos permitir que as circunstâncias que fazem parte do processo da vontade de Deus esmaguem as intenções de Deus. Jesus, ele olha para a cruz e sabe o que ele faz? Ele transforma a coroa de espinho em coroa de glória. Jesus, ele faz da cruz o seu trono, porque a Bíblia diz que lá na cruz ele sobrepujou os principados, as potestades, ele venceu a morte, o inferno, ele ressuscitou na cruz, um trono chamado cruz. Enquanto para alguns era instrumento de maldição, para Jesus era a glória de Deus sendo revelada através dele. Eu estava meditando nessa palavra, isso não está em 2011. Mas vejam bem, você pode controlar as circunstâncias e você pode extrair dela alguma coisa boa em relação à tua própria vida, que vai te trazer felicidade, bem-estar, que vai te encher de esperança. Romanos capítulo 8, versículo 18. Paulo diz assim: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida, circunstância. Paulo está falando, eu penso que as circunstâncias não podem ser comparadas de nenhum modo com a glória, a intenção daquilo que será revelado. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: a circunstância, ela não se compara com a intenção que Deus tem de te abençoar. Ainda em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, Paulo diz assim: o que vemos agora, circunstância, é como uma imagem imperfeita no espelho, mas depois, a intenção, veremos face a face. Paulo está dizendo, o que você está vendo agora é somente circunstância, mas o que você vai ver lá na frente é a intenção de Deus. Ou seja, por mais difícil que possa parecer, nós precisamos entender que as circunstâncias fazem parte do processo de Deus, ainda que elas tenham sido criadas por você ou pelas pessoas, mas elas fazem parte do processo de Deus para te levar a uma intenção de te abençoar. Terceiro aspecto da vontade de Deus, a vontade soberana de Deus. Aliás, todo mundo gosta disso. Deus é soberano, Deus faz do jeito que Ele quer, Deus é Deus. Tem uma palavra em Jó capítulo 42, versículo 2,
que resume muito bem o que é a vontade soberana de Deus. Jó, ele está orando e fala assim: Senhor, eu reconheço que para ti não há nada impossível, nenhum dos teus planos, está falando da soberana vontade de Deus, pode ser impedido. O que nós vamos ver aqui, queridos, é que Jó, na verdade, o que ele está querendo dizer aqui: Senhor, olha, distante de tudo que possa acontecer, ninguém vai poder impedir a sua vontade. Ou seja, ninguém pode impedir que Deus cumpra a vontade dele na sua vida. Mas nós vimos que existe primeiro a intenção, voltando ao exemplo de Cristo. A intenção não era que Cristo fosse crucificado, mas que ele fosse aceito e reconhecido como enviado de Deus. Mas as pessoas não reconhecem, por isso a circunstância muda. Jesus, ele tem que ser crucificado, porque as pessoas decidiram crucificar. E através dessa circunstância, o que Deus vai fazer? Através da morte de Cristo, Deus vai redimir a humanidade. Qual era a vontade soberana de Deus? Redimir a humanidade. Você entendeu? Deus tinha lá atrás a intenção: eu preciso salvar os homens, a humanidade. Eu preciso dar a eles uma oportunidade de se reconectarem comigo. A intenção de Deus. Aí Jesus Cristo vem com a mensagem de reconectar o homem com Deus. Mas aí os homens dizem assim: crucifica ele, mata ele. E alguém diz assim: Jesus morreu e acabou tudo. Não. A circunstância que Deus vai usar através da morte de Jesus é trazê-lo à vida, à ressurreição, vencendo a morte e o inferno, para que a vontade de Deus lá na frente se cumpra, que é salvar você e salvar a mim, a todos nós que cremos em Jesus. Pense um pouquinho comigo. Quem aqui já brincou na terra? Criança? Difícil, né? Nem todo mundo, né? As crianças que hoje brincam no asfalto, mas eu sou da época que a gente brincava na terra. Agora pense crianças brincando ao pé de uma montanha, e lá do alto dessa montanha tem uma mina de água, por onde a água desce, e essa água ela vem descendo, e ela vai chegar e vai desembocar num rio lá embaixo. E aí as crianças, como são, decidem brincar um pouco. Vamos cavar um buraco, vamos represar a água, vamos cercar o buraquinho aqui, para a gente poder brincar. Isso aqui vai ser o nosso rio, vai ser a nossa lagoa. Vejam bem, por mais que as crianças tentem represar a água, elas não podem impedir que essas águas cheguem ao rio. Muitas vezes a gente é igual a essas crianças, porque a água que está fluindo de Deus em nossa direção para chegar até o rio, que é a vontade soberana, a intenção de Deus, ela passa por nós. E aí o que a gente começa a fazer? A gente começa a cavar buracos. E a gente quer deter a vontade de Deus e dizer: não, Senhor, assim está bom demais, fica assim. Ao invés de nós orarmos como Jesus, que diz que não seja feita a minha vontade, mas a tua, a gente ora: Senhor, que seja feita a minha vontade e não a tua. Esse buraquinho que eu cavei aqui está bom demais. Mas deixa eu te falar uma coisa: você não pode deter as águas, você não pode deter a vontade de Deus na tua vida. Ainda que você queira ser como uma criança, de querer represar a vontade de Deus na tua vida, você não vai conseguir, por duas razões bem simples. Primeiro, porque Deus é soberano. E quando a gente fala da soberania de Deus, alguém diz assim: pastor, se Deus é soberano, por que Deus permite circunstâncias para que a sua vontade se estabeleça? Não seria mais fácil Deus, já que Ele é soberano, Ele simplesmente fala: seja feito e pronto, acabou. Aliás, essa é a nossa oração, a oração de muitos. Senhor, olha, já que o Senhor é soberano, resolve a parada para mim aí, está tudo bem, eu não preciso passar por esse processo. Mas sabe por que Deus não faz isso? Primeiro, porque o propósito de Deus é ganhar a tua vontade. Deus quer que você entenda que Ele é Deus e que você se submeta a Ele. Segundo, se Deus simplesmente Ele fizer porque Ele quer fazer, independente da sua opinião pessoal, Deus na verdade não estaria declarando o seu poder, mas a sua fraqueza, porque Ele roubaria de você o livre-arbítrio, o poder de decisão, a vontade que você tem de aceitar ou não aceitar
afirmar a vontade intencional, circunstancial e soberana de Deus. E Deus, Ele não é como aqueles bonequinhos de game que a gente vai para a telinha e fica brincando e de repente perde a vida, a gente vai, compra outra vida e continua brincando. Você não é um bonequinho manipulável na mão de Deus. Deus te deu a liberdade de escolher aquilo que você quer. Então, nas circunstâncias, eu te convido nesta noite a olhar para a intenção de Deus e perceba o quanto Deus quer te abençoar das circunstâncias que você está vivendo. Quando nós afirmamos que Deus é onipotente, a gente não está dizendo que tudo vai bem. A gente não está dizendo que não vai acontecer nada de errado conosco. Mas o que nós estamos querendo dizer é que por mais coisas que aconteçam, por mais circunstâncias que venham, ninguém pode impedir a vontade de Deus quando nós nos submetemos a ela. Só quem entendeu aí, dá glória a Deus. Quanta gente está afirmando Deus é soberano, Deus é poderoso. Não quer dizer que Deus vai fazer as coisas à revelia, mas quer dizer que tudo que acontece na tua vida, se você se sujeitar a Deus, ainda que nas circunstâncias, a vontade de Deus vai se estabelecer na sua vida. Não importa o tempo que passe, Deus cuida de você. E para Deus, escute isso, o que mais importa é o fim da estrada, não é o começo e nem o meio. E tem muita gente que quando você estiver chegando lá no finalzinho da estrada, você vai olhar para trás e você vai dizer assim: uau, como Deus é bom, como Deus foi justo, como Deus me guiou, como Deus me conduziu. Você não vai ter nenhum sentimento de perda se você estiver na direção de Deus. Por isso que a palavra do Senhor fala que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, porque apesar de tudo que passa das circunstâncias, quando ele vai chegando lá no finalzinho da carreira, ele olha para trás como Paulo e fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, o Senhor foi comigo. Um certo jovem, ele disse para sua mãe assim: mãe, as coisas estão difíceis. Você já ouviu alguém falar isso para você alguma vez? Ou você já disse isso para alguém? As coisas estão difíceis. Disse o jovem para a mãe: o diabo, olha, cruel, hein? Mas que Deus deu corda agora para o diabo, para ele fazer o que ele bem entende. E aí a mãe falou assim para ele: é verdade, filho, mas Deus continua segurando na outra ponta. E na hora que Deus puxar, Ele resolve tudo. Amém? Como que devemos fazer para discernir a vontade de Deus? Queridos, alguns passos, 3 passos importantes que a gente precisa dar para conhecer a vontade de Deus, para saber se você está indo na direção que Deus quer para a tua vida. Primeiro, caminhe mais pela fé e menos pela vista. As circunstâncias só incomodam quem vive pela vista. Quem vive pela vista está sempre reclamando dos cantos. Quem vive pela vista está sempre dizendo que está ruim. Quem vive pela vista está sempre olhando para aquilo que é natural. Mas aquele que anda pela fé, que vê pela fé, ele não vê circunstâncias, ele vê a intenção de Deus em te abençoar apesar das circunstâncias. Segundo, nessa caminhada, a gente está numa caminhada com Deus, amém? Você está andando com Jesus. Eu já estou andando com Jesus, né? Mas já tem, né? Já estou andando com Jesus, tem meio certo. Já passei por muitos caminhos. Alguns aqui de mais idade, irmã Iraí, bom, ela já está caminhando com Jesus aí, aos seus 70 anos, 70 e tantos anos, caminhando com Jesus. Enquanto você caminha com Jesus, fique atento às placas que você vai encontrar no caminho dessa caminhada. Você vai encontrar algumas placas do tipo a placa da consciência. O que é a placa da consciência? É a nossa sabedoria interna. A consciência é aquilo que diz para a gente o que a gente deve fazer, de certo e de errado. O grande problema é que muitas vezes a consciência diz para fazer o certo e a gente faz o errado.
A consciência está sempre mostrando para você que aquilo não vai dar certo. Mas aí você insiste em entrar pelo errado. E aí vem a circunstância. Mas como a vontade de Deus ainda é de te abençoar, quando você na circunstância reconhece que Deus é Senhor, Ele muda tudo de novo. Mas fique atento às placas. Fique atento à consciência, ao bom senso. É outra plaquinha que você tem que estar muito atento. Não seja guiado pelo impulso. Seja guiado pela razão. Seja guiado pelo raciocínio. Não seja uma pessoa emotiva. Porque vejam bem, a vontade de Deus é o oposto daquilo que o impulso determina. E muitas vezes nós somos tomados pelo impulso e a gente, eu vou, é legal. Mas a consciência está dizendo, não vai. A razão está dizendo, não vai, mas o impulso está dizendo, é bom. A Bíblia diz que quando Eva olha para aquela planta, para aquele fruto que estava na árvore, ela viu que era bom, que era desejável. Ela é tomada pelo impulso, porque a razão naquele momento perde a força. E quantas pessoas que nessa caminhada com Deus acabam se perdendo, não porque Deus perdeu o interesse em te abençoar, mas porque você não teve bom senso para ouvir a voz da razão. Terceiro, nesta caminhada, enquanto você caminha com Deus, busque o conselho de alguém que seja crente em Jesus. Busque o conselho de pessoas boas, pessoas que tenham visão de Deus. O que é uma pessoa de Deus? Pessoas que são capazes de enxergar as coisas boas e as coisas ruins e de te dizer a verdade. Se você é um tipo de pessoa que, enquanto caminha com Jesus, sempre que ouve alguém dizer uma coisa que você não concorda, você vira o rosto e se afasta da pessoa, cuidado, você pode estar entrando no caminho da circunstância. Mas se você passar a ouvir e entender que o bom amigo, a boa amiga, o bom conselheiro vai agir com imparcialidade, e você ouvi-la nessa caminhada com Jesus, você vai descobrir a vontade de Deus. Ainda tenha comunhão com Deus. O Espírito Donizete falou aqui sobre 3 coisas importantes, não tem como fugir delas: oração, leitura e meditação na palavra de Deus. Enquanto você caminha com Jesus, tem pessoas que estão caminhando com Jesus há muitos anos e até agora ainda não conheceram a vontade dele para a sua vida. Paulo chama essas pessoas de palha. O vento vai, leva para um lado. O vento vem, leva para o outro. Ainda não conhecem a vontade de Jesus. Ainda não sabem qual é a intenção de Deus acerca da sua vida, do ministério, da chamada que tem, daquilo que Deus tem para a sua família, daquilo que Deus tem para você. Tenha comunhão com Deus. E não existe outra maneira, minha gente, de ter comunhão com Deus, se não for orando, lendo a Bíblia e meditando na palavra do Senhor. Eu estou quase terminando essa mensagem, mas eu tenho 2 perguntas para te fazer. E depois eu tenho 22 afirmações em cima das 2 perguntas. Primeira pergunta que eu quero te fazer: você quer mesmo discernir a vontade de Deus para a sua vida? Você quer realmente saber a vontade de Deus? Ou você quer simplesmente que Deus aprove a tua vontade? Porque muitas vezes a gente fala assim: Senhor, seja feita a tua vontade, desde que seja minha. Então a primeira pergunta para nós pensarmos nessa noite: você quer mesmo discernir qual é a vontade de Deus para a tua vida? Ou você quer que Deus aprove a tua vontade? Tem uma historinha de um pastor. Não sou esse pastor, mas esse pastor, ele era pastor de uma igreja pequena, de uma igreja muito simples. E um dia ele recebeu um convite para pastorear uma grande igreja, uma igreja com muitos e muitos membros, uma igreja lotada. E as pessoas dessa igreja que convidaram esse pastor lhe ofereceram um salário muito alto, um salário muito acima daquilo que o pastor imaginou receber. Mas esse pastor era homem de Deus.
era um homem que buscava Deus em oração. E ele então decidiu fazer o seguinte: ele foi orar. E ele passou a dedicar vários dias e horas de oração por esse propósito, esperando ouvir a voz de Deus. Mas Deus estava demorando para responder para o pastor. Então um dia, um amigo dele encontrou-se com o filho do pastor, também não era o Aleph, mas encontrou com o filho do pastor e perguntou: e aí, como está o seu pai? E o filho disse: está tudo bem. E sobre aquela proposta: o meu pai está orando. E aí o amigo perguntou: e a sua mãe? Está preparando as malas. Você não entendeu? Eu preciso explicar de novo. Enquanto o pastor estava orando, buscando a direção de Deus, a esposa já estava preparando as malas para ir embora. Tem muita gente que age assim: Senhor, eu quero saber qual é a sua vontade. E antes que Deus responda, você já está tomando decisões precipitadas. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: você quer mesmo discernir a vontade de Deus para a tua vida? Então não tome decisões precipitadas. Vai orar. Vai orar, ora um pouquinho e ora um pouquinho mais. Ou seja, muitas vezes a gente ora e fala assim: Senhor, eu vou fazer tal coisa. E eu estou dizendo para o Senhor a oração do submisso: Senhor, eu vou fazer tal coisa. E eu estou colocando diante do Senhor aquilo que eu vou fazer, porque eu sei que o Senhor vai concordar com aquilo que eu vou fazer. E muitas vezes nós esquecemos das palavras de Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: que nós precisamos primeiro experimentar qual é a vontade de Deus. E muitas vezes, antes de experimentar a vontade de Deus, nós estamos vivendo a nossa. E estamos tomando as decisões antecipadas e estamos fazendo as malas antes que Deus diga alguma coisa para nós. Segunda pergunta: você tem coragem de aceitar a vontade de Deus depois que você descobrir qual é a vontade de Deus para a tua vida? Só aqueles que têm coragem se colocam em pé. Se o Senhor falar contigo nesta noite e dizer para você que a vontade dele é exigir de você alguma coisa extremamente difícil de fazer, você estaria disposto a se submeter à vontade de Deus? Provérbios capítulo 3, versículo 6. Lembre de Deus em tudo o que você fizer, porque Ele vai te mostrar o caminho certo. Quando você descobre a vontade de Deus e decide viver a vontade de Deus, primeiro, você não tem medo de perder. Ainda que nas circunstâncias, o exemplo de Jesus. Jesus olha para a cruz, os discípulos dizem: está tudo perdido. Jesus é preso, os discípulos se afastam. Quando Jesus está sendo crucificado, os discípulos estão fugindo, com medo. Por que os discípulos estão com medo? Porque não conheciam a vontade soberana de Deus e a vontade intencional de Deus. Mas Jesus caminha tranquilamente, porque ele sabia que não tinha nada a perder. Quem anda na vontade de Deus não tem nada a perder. Segundo, você vai eliminar o terror, o medo de carregar a responsabilidade pelas coisas que estão acontecendo. Se você está caminhando na vontade de Deus, se você está fazendo a vontade de Deus. Eu estava preparando essa parte da mensagem e eu parei um pouco. Eu gosto de pregar para mim mesmo quando estou ministrando a palavra. E eu escrevi algo importante. É como se estivéssemos ouvindo a voz de Deus dizendo assim: enquanto você estiver tentando fazer a minha vontade, eu vou aceitar a responsabilidade por tudo que acontecer com você. Eu vou carregar o fardo em seu lugar, vou dirigir a tua vida, e as consequências serão minha responsabilidade. Provérbios capítulo 3, 6. Lembre de Deus, porque Ele vai te mostrar o caminho certo. E por último,
Se você tiver coragem de aceitar a vontade de Deus, depois de discerni-la, fique sabendo que todos os seus problemas, os seus temores, os seus conflitos, as suas dificuldades serão resolvidas. Se você estiver no centro da vontade de Deus, Jesus disse em Mateus 11:29, tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Você está no centro da vontade de Deus? Você tem certeza que o caminho que você está guiando é o caminho que você está seguindo, é o caminho que Deus tem para a tua vida? Então, nesta noite, aprenda com Jesus, porque o fardo dele é leve e o jugo é suave. Eu quero orar por você neste momento. Eu não sei que momento da sua vida você está vivendo. Talvez seja a vontade intencional de Deus se manifestando na tua vida. Porque sempre o Senhor está dizendo para você que quer te abençoar. Mas aí você vai para a circunstância. Você vai para o meio. E aí você diz assim, Senhor, se é intenção, se é vontade, porque as circunstâncias são diferentes. Porque a cruz, na verdade, escute isso que eu vou te dizer, a cruz não é cruz. Amém? A cruz não é cruz, a cruz é um trono, aonde você vai se assentar e vai glorificar o Senhor pela vitória de Deus sobre a tua vida. O sofrimento, a coroa de espinho, não era uma coroa de espinho, era a coroa da glória, que fez de Jesus Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ou seja, a circunstância é apenas um processo, um meio que vai te conduzir à intenção de Deus de te abençoar. Eu quero orar com você neste momento. E enquanto o ministério de louvor adora o Senhor, eu quero te convidar neste momento para orar ao Senhor e se submeter a Ele mais uma vez. E deixar o Senhor dirigir os teus passos, dirigir a tua vida. Como disse o salmista, ensina-me a fazer a tua vontade. E lá no Salmo 40, versículo 8, ele fala assim, eu me deleito em fazer a tua vontade. Que nesta noite o Espírito do Senhor venha te ensinar a vontade de Deus, e que o teu prazer seja fazer a vontade dele. Soberana de Deus. E toda aquela circunstância que parecia de perda, Jó capítulo 42, na verdade,
era a intenção de Deus de lhe dar 7 vezes mais aquilo que ele tinha perdido. Talvez alguém aqui nessa noite esteja dizendo para o Senhor: Senhor, as circunstâncias não são as melhores. Esta canção diz: não importa as circunstâncias, eu te louvarei. A intenção de Deus, eu quero que você saia daqui nesta noite com essa palavra. Você não precisa lembrar de toda a mensagem, que é uma mensagem profundamente teológica. Talvez uma mensagem para pregar numa aula teológica. Mas eu quero que você saia daqui pensando somente nisso, se você não puder lembrar de tudo. A intenção de Deus é de te abençoar. Não importa as circunstâncias. Se você se submeter à vontade soberana de Deus, Ele vai te redirecionar a intenção e vai te conduzir à bênção sobre a tua vida. Você entendeu o que eu falei agora? Então aplauda o nome do Senhor Jesus. Resumindo, 1 hora de mensagem, era isso que eu queria dizer para você. Não esqueça, Deus nunca teve intenção de te fazer chorar. Deus nunca teve intenção de te fazer sofrer. Deus nunca teve intenção de fazer você perder. Deus nunca teve intenção de fazer você sentir dor. Não foi a intenção de Deus. Mas alguém provocou isso lá atrás. Porém, a intenção de Deus continua valendo ainda hoje. Ele quer te abençoar. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Ah, Deus, obrigado, porque a tua intenção é a melhor de todas. Os teus planos, os teus caminhos são os melhores de todos. E nesta noite, Senhor, eu quero pedir pelos teus filhos e filhas que estão reunidas aqui, que apesar da circunstância que cada um possa estar vivendo, seja ela favorável ou desfavorável, Senhor, que ao nos submetermos e reconhecermos a tua vontade, a tua intenção de abençoar, Senhor, possa prevalecer sobre a vida dos teus filhos. Senhor, e tudo aquilo que o Senhor tem dito, aqueles que se dizem portadores da tua promessa, que venha se cumprir, Senhor, na vida do teu povo, e que o teu nome seja glorificado acima de tudo e de todas as coisas para sempre. Se você crê na palavra do Senhor, levante a tua mão ao céu, e que a graça do nosso Deus, imensurável graça, incomparável graça, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e o poder do Espírito Santo seja sempre na tua vida, e que Deus abençoe a todos. Boa semana a todos.